Gente, boa tarde. Boa tarde. Tá, continuando o que a gente tinha comentado na sexta-feira, a gente vai continuar aqui com as figuras. Os poliedros, para ser mais específico. Repito, né, aqui eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Tá? Eu já fiz as correções de grande parte, eu acho que de todo mundo, dos segundos anos. Tá? No final eu vou só fazer uns comentários em relação às correções que eu fiz. E é isso, por hora. Ainda está de pé aquela coisa que eu falei, que é gravar umas aulas extras, né, como eu fiz na semana passada. Né, estou pensando em fazer algo da mesma natureza, para a gente ver pelo menos as noções de análise combinatória e probabilidades, né, assim como encerrar essa parte de geometria espacial vendo uma compilação, né, uma ideia baseada no tempo que a gente tem, dado que essa é a nossa última semana. Né? E também parabéns às meninas de forma geral. Né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Muito bem. Para a Wagner, vou estender também para a Wagner, já que ele fez a solicitação. E desculpe não ter citado de nada. Muito bem. Bom, gente, então vamos fazer uma leitura bem rápida. Vou pegar uma ideia bem simples desse caso aqui. Tá? Não, a gente não tem como se aprofundar em casos mais complexos. Bom, então, fazendo a leitura, a gente vai considerar um plano, no caso esse aqui, um polígono contínuo no plano, no caso é uma figura formada aqui por segmentos, ó, né? Ela está toda desenhada aqui no plano, né? Esse nosso polígono, e eu vou pegar um ponto fora do plano, no caso esse ponto aqui que eu estou chamando de V. Assim, a pirâmide são todos os segmentos onde seus extremos estão no polígono e no ponto fora dele. Ou seja, desse polígono aqui, eu vou começar a ligar segmentos dele até esse ponto, né, até formar um sólido. Eu vou sair ligando aqui até formar um sólido. E é isso que vai nos gerar a pirâmide. Aí os elementos da pirâmide são esses lados aqui, né, que a gente consegue enxergar bem, né, que é os lados que, quando a gente vai desenhar, é eles que a gente destaca, né, o que a gente chama de aresta, né, ou simplesmente A, para ficar mais simples. Os pontos B e V são vértices, tá? Eu peguei aqui, na verdade, não são só eles dois, mas eu estou escrevendo aqui eles dois para representar, né? Então, esse ponto aqui também é vértice, quer dizer, o cruzamento de arestas, essa ponta aqui que é o cruzamento delas, e de fato a ligação delas é o que a gente chama de vértice. P1 e F1 são as faces, né? No caso, são esses planos aqui de formato triangular, o plano completo a gente chama de face. E a pirâmide é o conjunto de segmentos que partem do A até o V. Né? Esse aqui seria a representação mais formal. Né? E A está contido no plano P, quer dizer, desculpe, o A é um ponto que está contido aqui no polígono P, e o polígono P está contido em alfa, que é o nosso plano. Tá, então, essa é a ideia da, da estruturação aqui dos elementos da pirâmide.
Então, eu vou pegar um exemplo, não esse aqui, esse triângulo aqui, ele tem base triangular, então, sei lá, não vai ser tão fácil trabalhar com ele nessa altura do campeonato. Então, eu vou pegar uma pirâmide mais simples do que essa. Vou pegar uma pirâmide de base quadrada. Tá? Então, vamos fazer aqui um desenho esperto da nossa pirâmide. Vou desenhar aqui numa visão 3D, frontal. Então, imagine que a gente está olhando para ela de frente. Vou pegar aqui um ponto e começar a fazer as ligações aqui. Não sei se todo mundo está conseguindo enxergar a nossa pirâmide. Eu vou pontilhar aqui que seria que está por trás. As linhas contínuas são as linhas que a gente vê que estão a nossa mais próximo de nós. Então está aqui uma pirâmide. Não sei se a visão está interessante para vocês, mas aí eu vou desenhar a mesma pirâmide em outra perspectiva. Tá? Imagine que é a mesma, tá? Que eu vou só desenhar de outro jeito. Bom, então tenho aqui as duas pirâmides são a mesma, porém aqui olhando de frente e aqui olhando de perfil. Tá? Ok. Eu vou botar aqui algumas medidas. Vamos supor que aqui a minha base é 4, a minha lateral aqui também mede 4. Né? Eu vou considerar, de fato, ela quadrada. E aqui eu vou definir uma altura, sei lá, um número aí para a nossa altura. Então, vamos supor que ele mede aqui 4 metros. Aqui também mede 4 metros. Sei lá, vamos botar aqui 6 metros. Ok. Então, a ideia aqui, repetindo, né? A ideia aqui em geometria espacial é calcular simplesmente áreas e volumes. Né? Do jeito que a figura está, é difícil a gente visualizar quantos azulejos de formato quadrado cobrem toda ela, ou quantos cubinhos cabem aqui dentro, né? Visto que eu vou ter que quebrar alguns deles para que preencha totalmente aqui dentro. Né? Então, quer dizer, a conta já não é mais tão intuitivo como o do prisma que foi exibido na aula anterior. Então, para exibir a ideia da área, eu vou abrir aqui a nossa pirâmide, tá? Então, ela aberta é a mesma ideia que eu fiz para o prisma. Imaginei que eu vou pegar uma tesoura, né, fazer uns recortes aqui e vou abrir essa pirâmide. Né? Então, eu vou desenhar aqui uma ideia dela iniciando a sua abertura. Seria mais ou menos assim. Se a gente fosse, sei lá, se fosse imaginando que ela já estava se abrindo. Né? Aqui eu já recortei, já estou abrindo ela.
sei lá, mais ou menos assim. Não sei se tá dando para entender, né? Aqui eu recortei aqui e comecei a abrir a minha pirâmide. É Então como a se ideia fosse uma rosa abrindo, né, professor? pode também olhar nessa perspectiva, né? Mas é bem por aí mesmo. E ela aberta vai ficar assim. Deixa eu ver aqui um local que dê para desenhar ela. Sei lá, imagina ela aberta assim. Como o Wagner falou, né? Fica mais ou menos com a ideia mesmo de, sei lá, uma coisa tipo uma rosa, né? Aqui aberta, né? Lembra Planificada. também aquele bicho lá que tem norte, sul, leste, oeste, é a Roda dos Ventos? Sim, sim. As orientações, né? Isso. É, é bem por aí. Então, tá, tranquilo. Agora eu vou colocar aqui as dimensões, né? Ela aberta, porque não mudou nada, né? Então aqui 4, né? É um quadrado aqui no meio, né? Tudo mede 4 aqui. Está desse lado, a medida. Aí eu tenho um problema que é o seguinte, aqui eu tenho a altura da pirâmide, mas eu não tenho a altura da lateral, né? Eu vou desenhar aqui onde é que fica a altura da lateral, ó. Então seria essa altura aqui que eu estou colocando em vermelho. Percebam, eu vou colocar em azul a altura da pirâmide, que é essa aqui mede 6 metros. No caso é essa altura aqui, ó. Então, sei lá, dá para observar que aqui tem uma relação que a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras. Aqui, né, se eu fechar o triângulo aqui, tem uma relação entre as alturas. Essa daqui é a altura da pirâmide, essa daqui é a altura da face, e esse aqui eu vou chamar simplesmente de cateto C. Então, por que, que a pirâmide é a pior delas, né? Porque tem essas relações aqui, não é simples, né? Essa altura não serve aqui para eu dizer que é essa medida, simplesmente. Não é essa medida, eu vou ter que encontrar ela ainda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar aqui a nossa altura, né? Eu chamo de HF, altura da face, né? Desse plano triangular. Bom, então o que, que a gente sabe, né? Que aqui mede 4 unidades, consequentemente, essa medida aqui vai ser a metade, tá? Se eu prolongar aqui um triângulo para o outro lado, né? Isso aqui, essa base vai estar exatamente no meio, né? Já que aqui é quadrado. Então, eu já coloquei quadrado nesse aspecto, né? Se for uma figura aleatória, pode ser que esse centro, que esse ponto aqui não seja no centro do nosso polígono. Quer dizer, aí a coisa começa a complicar cada vez mais, tá? Então, aqui mede 2 unidades, né? No caso, nosso C aqui mede 2. Deixa eu só ver. Nosso C aqui vai medir 2, né? Porque o total mede 4. Eu já peguei de maneira proposital, né? Que ficasse o mais simples possível. Essa altura aqui é 6. Então, eu vou achar a altura da face utilizando aqui o teorema de Pitágoras, né? E esse HF aqui, ele é a hipotenusa, né? Do triângulo, o vermelho aqui que é a maior medida. Então, consequentemente, eu tenho essa relação aqui. HF ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C ao quadrado. No caso, o HF é o que eu estou procurando. O H, ele mede 6 e o C, ele mede 2. 6 ao quadrado é 36, 2 ao quadrado é 4. Isso aqui dá 40 metros quadrados.
E isso aqui é a altura da face ao quadrado. Aqui está ao quadrado. Mas aqui eu quero a altura da face. Eu não quero a altura da face ao quadrado. Então, eu tenho que passar esse quadrado para o outro lado como raiz. Né? Então, isso aqui vai ficar assim. HF vai ser raiz de 40. A raiz de metro quadrado é metro. Né? Então, quer dizer, está dentro das nossas especificações. Aí já começa a coisa a ficar esquisita, porque é muito difícil, né? Quando se aplica o teorema de Pitágoras, é difícil que as três medidas sejam números naturais. Né? Normalmente, uma delas, pelo menos uma delas, tem que ser irracional. Então, deixa eu só colocar aqui, isso aqui mede raiz de 40. Ok, então, calculando a área, se a gente observar bem a área total da minha pirâmide, ela é a área da base, mais 4 vezes a área do triângulo. Do triângulo, no caso, essa face aqui. Né? Porque da maneira que eu peguei a minha pirâmide, as 4 faces têm praticamente as mesmas dimensões. Eu peguei aqui meu vértice exatamente no centro da base da minha pirâmide. Então, eu vou só escrever aqui. Isso aqui é a área da base, que é exatamente esse quadrado, mais 4 vezes a área da face lateral, né? Que é esses triângulos aqui. Muito bem, a minha base ela é um quadrado. E a área da base é base vezes altura, né? Ou lado ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui, isso aqui vai ficar 4 vezes 4, né? Que é a medida da minha lateral, mais 4 vezes a área da minha face, é a área desse triângulo. E a área do triângulo, não sei se vocês lembram, mas é base vezes altura dividido por 2. E a minha base aqui, no caso, é 4, né? Essa medida é a mesma que essa. Então, vai ficar 4 vezes a minha altura, que é raiz de 40, sobre 2, que é a área do triângulo. Aqui, eu já estou assumindo que vocês lembram das fórmulas de áreas de figuras planas, né? Eu vou só colocar aqui as fórmulas que eu estou me utilizando para esse caso. Cada figura que eu tenho na minha base diferente vai me gerar uma fórmula diferente aqui na área da base. A das faces laterais não, vão ser sempre triângulos. Só tem um problema, né? Se o meu vértice ele não está exatamente aqui no centro da minha base, significa que possa ser que eu tenha 4 triângulos diferentes. Então, eu vou ter que achar a altura, né, da face de cada um. Do jeito que eu construí aqui, né, do jeito que eu construí essa pirâmide, as 4 faces têm o mesmo formato. Então, basta calcular de uma e multiplicar por 4. Então, só relembrando aqui as fórmulas. Né? Aqui é o lado e a área do quadrado é o lado ao quadrado. Né? Que foi o que eu fiz aqui. Ó. O lado mede 4, ficou 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado. E no meu triângulo, eu tenho aqui uma base e uma altura. E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. É o que eu fiz aqui. A base, no caso, é 4. A altura foi o que eu encontrei aqui, que é raiz de 40, dividido por 2. Então, essa aqui é a minha área total. Aqui vai dar 16.
Aqui eu posso dividir 4 por 2, que dá 2, tá? Então, esse 2 aqui é resultado dessa divisão. 2 vezes 4, no caso, dá 8, raiz de 40. Bom, eu só posso somar esses dois números se a mesma raiz estiver nos dois. Como só está aqui junto do 8, eu não posso somar essas coisas. Então, aqui eu só faço colocar a minha unidade. No caso aqui, unidade de área é metro quadrado. Então, aqui, só a nível, assim, se usar algum recurso, né? Por exemplo, se a gente utiliza, sei lá, de uma calculadora, aí fica fácil calcular. Por exemplo, aqui não tem raiz quadrada, né? Então, eu já vou ensinar a vocês algumas coisas, como é que a gente extrai algumas coisas quando não aparecem. Então, por exemplo, eu vou criar nesse símbolo aqui, porque eu vou extrair a raiz pela potência. Então, apareceu aqui o chapéu, ou seja, eu vou elevar, e a raiz equivale ao expoente 0,5. Então, a raiz de 40 é 6 ponto alguma coisa. Aí eu vou multiplicar isso por 8. Vai dar 50 e vou somar 16. Ou seja, aqui arredondando, né? Arredondando vai dar o número do capiroto, né? Mas tudo bem, não foi Vai dar o de quê, forma moça? proposital, tá? Então, essa minha área aqui vai dar 66 aproximadamente, né? 0,6 metros quadrados. Ou seja, se eu quiser preencher a minha pirâmide com azulejos de 1 metro quadrado de lado, né, para eu preenchê-la completo, basta eu comprar 67, porque eu só vou quebrar uma delas, né? Assim, matematicamente falando, né? Aí eu consigo preencher, né, cobrir toda a minha pirâmide com essa quantidade de azulejos. Essa seria a ideia da área. Tá? Bom, a ideia do volume é um pouco mais complicado no sentido intuitivo. Né? A gente vai pegar cubinhos de 1 metro quadrado de lado e a gente vai querer colocar aqui dentro, de tal maneira que preencha toda a minha pirâmide, né, sem sobrar nenhum espaço. Então, vou exibir aqui uma ideia intuitiva que eu coloquei aqui no PDF. Bom, então, fazendo a leitura aqui bem rápido, né? A área do prisma. Né? O prisma foi essa primeira figura aqui que eu exibi, né? Aqui é mais geral, aqui um exemplo prático que a gente pegou no nosso encontro anterior. E da pirâmide são calculados pela soma de cada área de cada face. Né? É exatamente isso que a gente acabou de fazer. Né? A gente abriu a nossa pirâmide, praticamente calculou cada uma. Né? No caso aqui eu agrupei, porque 4 tem mesma área. Quer dizer, no fim das contas eu somei tudo. Né? Essa é a ideia. De cada um dos sólidos, né? No caso, respectivamente, o mesmo método que eu fiz para a pirâmide também faz para o prisma, que a gente fez isso, inclusive, na aula anterior, que pode ser retângulos, né? Ou quadrados, que for o que apareceu, pode ser triângulos ou pode ser paralelogramos. Isso para o prisma, né? Mais para o prisma isso aqui. Pode ser que aqui também seja, né? Um paralelogramo,
aqui um paralelogramo, só para relembrar. O quadrado ele é um paralelogramo, mas ele é um paralelogramo específico, porque os 4 ângulos aqui são de 90 graus. Possa ser que não seja, para ser paralelogramo. Então, sei lá, se eu pego uma figura dessa daqui, peguei 2 lados paralelos, e aqui eu vou fechar com mais 2 paralelos, né? No caso, esse é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse. Então, esse aqui é um paralelogramo. Aqui acontece o mesmo fato, né? Esse lado é paralelo a esse, e esse é paralelo a esse. Então, todo quadrado é um paralelogramo, porém, nem todo paralelogramo é um quadrado. Tá? Tá, e o volume do prisma é a área da base vezes a altura, né? Isso aqui a gente já viu na aula anterior. Onde AB é a área da base e H é a altura. E o volume da pirâmide, ela vai ser 1/3 da área do prisma. Essa aqui é a área do prisma. Por que 1/3? Né? A justificativa está dada por esse desenho. Eu peguei aqui um prisma, né, de base triangular. Imagine aqui um plano, e aqui embaixo outro plano. Então, essa figura aqui é a extensão desse triângulo, né? Se eu for estendendo ele aqui, qualquer corte que eu faça aqui no meio, a figura formada vai ser esse triângulo. Aí eu fiz alguns cortes, né? Eu peguei essa ponta aqui e saí cortando aqui, ó. Não, minto. É isso mesmo, Peguei dessa ponta aqui, eu peguei uma faca e cortei até aqui. Então, essa parte eu separei dessa, né? Veja que aqui ficou o buraco. Se eu juntar essa parte com essa, volta a ser o prisma. Depois eu cortei aqui na diagonal, exatamente, né? Nessa ponta aqui até aqui embaixo, na diagonal, separando em mais... Aqui no caso eu peguei um prisma e transformei em 3 pirâmides. Essa daqui é a ideia, né? do corte. Então, essa base é a mesma que essa. Essa altura aqui é a mesma que essa. Quer dizer, se eu fizer um produto, aqui possui os mesmos elementos aqui do prisma, né? A área da base e a altura. Aqui também, ó, esse pedaço aqui é essa base. E essa medida aqui é essa altura. Quer dizer, essas duas figuras têm ainda as mesmas dimensões do prisma original. E a partir do momento que eu dividi essas duas, dá para perceber que esse triângulo aqui tem as mesmas dimensões desse triângulo aqui atrás, e se eu for calcular uma certa altura aqui, é a mesma que essa. Quer dizer, existe uma equivalência aqui dos 3. Ou seja, se eu unir o volume de 3 pirâmides, dá de um prisma. Por isso que aqui é 1/3. Tá? Então, qual é a ideia aqui no nosso caso? Né? A ideia no nosso caso é o seguinte: eu vou preencher mais ou menos, não sei se vai ficar muito como é que eu digo, ou tá fininho, não sei se vai ficar muito poluído, mas a ideia é o seguinte, ó, se eu fecho aqui um prisma de tal maneira que a minha pirâmide está dentro dela, o que aquela divisão indiretamente quer dizer é isso aqui que eu estou fazendo. Imagine que eu tenho aqui um prisma, né, de base quadrada, ou seja, vira uma espécie de paralelepípedo. Isso. Não está casando aqui o encontro. Né? Então, imagine que eu fechei aqui o prisma. Né? Então, o que aquela divisão está me informando? Que essa pirâmide aqui dentro é o volume desse prisma dividido por 3. Tá?
Ok, então como é que fica o volume do prisma? É a área da base vezes a altura, né? Nesse caso vai ficar super simples de fazer a conta. Deixa eu só colocar aqui, não tem espaço. Então, o nosso volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da nossa base é um quadrado, e a área do quadrado é lado vezes lado, né? E a altura é a altura da pirâmide, né? Essa altura inicial que foi dada aqui, ó, que mede 6. Então, aqui vai ficar 6. E pronto, né? É só fazer a continha aqui. Então, aqui vai dar 24, né? E fazendo uma conta de uma forma mais intuitiva, esse 24 eu posso transformar ele em 20 mais 4, né? E se eu fizer a distribuição aqui, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 4 dá 16. Então isso aqui dá 96 metros cúbicos, ou seja, se eu pego 96 cubos de lado 1 metro, né, de lado 1 metro, eu quebrando os cubos, né, sei lá, se eu ponho todos eles no liquidificador e coloco aqui dentro da pirâmide, ele preenche completamente sem deixar nenhum espaço. Isso aqui é a ideia do volume. Tá? Bom, então essas são as ideias. Né? Pelo nosso tempo, não vai dar para ver mais alguma coisa, né? Hoje. Os outros na sequência são relativamente são fáceis no sentido de já tem fórmula, né? Mas os exemplos que eu estou passando aqui eles são os mais simples possíveis, né? Mas assim, todos eles não tem muita dificuldade, né? Assim, se eu continuar explicando nesse sentido. Então é isso, eu vou só fazer a chamada aqui. E pronto. Então fiquem no aguardo. Amanhã ou quarta, possa ser que eu faça uma aula extra, né? Ou pelo menos duas essa semana, não sei, eu estou planejando pelo menos mais duas, eu acho que com mais uma dá para eu caminhar bastante nisso aqui, talvez até concluir. Concluir eu não sei, mas enfim, vai depender. E, e é isso. Eu acho que eu já vou passando, já vou ver se eu elaboro a atividade e já posto logo, que à medida que eu for explicando, vocês já vão fazendo. Também eu vou fazer simples, não dá para cobrar muita coisa nessa altura do campeonato. Tá, só interromper.